programa estava inicialmente previsto para começar em setembro, mas foi antecipado para estimular o consumo e tentar aquecer a economia neste segundo semestre. Vale lembrar que o Brasil vive hoje um nível recorde de endividamento. De cada 100 famílias, 78 estão com alguma dívida. Desenrolando o Desenrola, no Terraço Cast de número 386. A vinheta inicial é Laís Alegrete, da BBC News, em vídeo de nome Desenrola, vantagens e alertas ao renegociar dívidas pelo programa do governo federal, disponível no YouTube. Eu vou sujar seu nome no SPC. As pessoas então vão poder parcelar suas dívidas, agora já com desconto dos juros e das multas. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples. O dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe. O dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landings has a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 22 de julho de 2023, em Ourinhos, no amado interior paulista, para mais um episódio do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha hoje, o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá? Alô, terraceiras e terraceiras. Um bom dia para todos vocês. E aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E aí eu tô achando que vocês acham que é uma grande mentira, né? Que essa aqui é a mulher do tempo sem tempo. Porque novamente eu vou trazer a previsão do tempo pra vocês aqui do litoral, daquele lugar mágico que eu falei pra vocês que tem muitos pernilongos, né? Muitos borrachudos no caso. Mas que eu tô assim, numa vibe, numa good com São Pedro, porque tá um dia maravilhoso. E aí, né, falando aqui da previsão do tempo para o futuro, que é isso que vocês vieram ouvir conosco, né? Vai continuar esses dias lindos de julho, melhor momento para vir pra praia. Se você estiver falando, claro, do litoral de São Paulo, sudeste, se estiver falando do nordeste, lá chove, lá não é legal não. Mas é isso, previsão do tempo de sol, um belo dia de sol, com mais um pôr do sol bonito, né? Falou São Pedro, tamo junto, é nóis. Mulher do tempo sem tempo, alinhadíssima com São Pedro. Fala, Renata Couto. Olá, terraceiros, tudo bem com vocês? Oi, Caio, oi, pessoal. Aqui é a Renata, trazendo como sempre o Boletim Internacional. Essa semana eu tô aqui em São Paulo, em Pinheiros, mas vocês sabem que eu sempre falo aí das notícias do mundo pra vocês. E essa semana o Caio pediu pra eu comentar sobre dois assuntos. Vamos falar uma atualização do que tá acontecendo na guerra da Rússia contra a Ucrânia. A gente teve vários acontecimentos essa semana importantes pro mercado e pra economia mundial. E no final eu vou comentar um pouquinho sobre a economia chinesa. Correspondente internacional, mas dessa vez diretamente de Terra Brasílis. Tudo bem, Fernanda Mello? Fala, meus amigos do Terraço Cast. Tirei uma semaninha off, mas já tô aqui de volta. Caio, obrigada pelo convite mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês no nosso episódio. Sentiram sua falta, ainda bem que você voltou. Time em campo, vamos ao 386. Raquel, o que o programa Desenrola traz de novo? E como ele se relaciona com a agenda micro do atual governo? Pois é, Caio. O assunto de hoje, né, é esse desenrola aí, né? Desenrola, o que a gente vai desenrolar? Eu confesso que eu achei o nome do programa interessante, né? Desenrola, parece meio o filme da Disney, né? Que tem aquele lá da menina que tem os cabelos longos lá, que é a Rapunzel, mas não é a Rapunzel. Eu achei que parece um pouco esse filme, né? Então, achei moderno. Achei um programa moderno, né? Porque normalmente os programas do governo têm uns nomes meio feios, né? Achei interessante. Mas, além do nome interessante que parece filme da Disney, qual é que é a desse programa Desenrola, né? É um programa, gente, de renegociação de dívidas, né? Então, qual que é o objetivo por trás? É interessante dizer que ele tem dois objetivos, né? Tem o objetivo de
vamos dizer que é o objetivo mais óbvio, que é o objetivo de ajudar as famílias que estão endividadas, né? A gente sabe que esses dados são bem impressionantes. 72 milhões de brasileiros, aí o último dado do Serasa, né? Mostra que 72 milhões de brasileiros têm o nome negativado, né? Com algum valor aí negativado. E 78% dos brasileiros começaram, né? O mês de julho aí, junho ou julho, enfim, o dado mais recente que tem, com algum tipo de dívida. Vale dizer que 78%, que é um número enorme, né? Ele aí entra todo tipo de dívida. Então, assim, dívida imobiliária, cartão de crédito, qualquer tipo de cartão de crédito. Tipo, eu tenho um cartão de crédito, eu sou endividada. O que faz sentido. Você pode falar, não, mas isso é um absurdo. Como assim? Isso eu não sou endividada. Porque a gente aqui no Brasil, a gente acha que o endividamento, ele é necessariamente ruim. E na verdade não. A gente aprende em economia que quando a gente tá falando da riqueza intertemporal do indivíduo, ela é muito positiva. E ela ajuda, na verdade, a movimentar a economia. O que é essa riqueza intertemporal? O conceito é que você vai comprar, né? Você vai comprar uma coisa hoje, você vai consumir uma coisa hoje, que você sabe que você vai ter dinheiro não necessariamente hoje, mas no futuro, né? Intertemporalidade. Só que a ideia é que você, assim, qual que é o positivo? Você pode comprar, por exemplo, um carro, você pode comprar uma casa, você pode comprar uma viagem, uma coisa cara que seja além do seu orçamento mensal, mas que ao longo prazo você vai ter capacidade de pagar. Então, o cartão de crédito, ele permite isso e ele é muito importante. Então, assim, a existência do cartão de crédito, ela é bastante positiva do ponto de vista macro, assim, né? Quando a gente olha do ponto de vista não macroeconômico, necessariamente, mas do ponto de vista macro, mais amplo. Falando aí da riqueza do indivíduo, mas claro, também do ponto de vista macroeconômico. Só que, então, por isso que a gente fala que, né, por isso que esse dado aí de 78% não é tão, nossa senhora, pelo amor de Deus, os brasileiros vão todos morrer de endividamento, né? Então tem essa questão. Mas mesmo assim, 72 milhões já é bastante gente com o nome negativado. Então aí sim a gente tá falando de dívidas, podem ser dívidas menores, de menor valor, mas aí um endividamento que já começa, em tese, a falar assim, bom, esse daí pra ele ter o nome negativado, quer dizer que essa dívida saiu de alguma maneira do controle orçamentário dessa pessoa, né? Porque ela aí foi negativada. Então a ideia central é, vamos ajudar essas famílias, esses indivíduos a saírem dessa situação que pode virar uma bola de neve de endividamento. E aí, eu vou falar um pouquinho como é que funciona o programa, né? E aí depois, o outro lado, né? Pensando do ponto de vista aí macroeconômico de uma estratégia de política macro, né? Não micro nesse sentido. A primeira coisa que vale lembrar, gente, não é um programa, muita gente viu umas fake news aí, né? Até um abraço aqui para a Olivia Sensata, não sei se ela ouve o nosso podcast, mas eu adoro o podcast dela, eu escuto todo dia, mas que é uma coisa muito legal que ela falou, que muito interessante, porque eu não tinha ouvido, né? Uma fake news que falava assim, não, o governo vai injetar, sei lá quantos bilhões, eu não lembro nem o valor, tá, gente? Era um valor grande, sei lá, 50 bilhões, para pagar a dívida de endividado. Não é isso, tá, gente? O programa é um programa regulatório. Então, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que os bancos, né, que vários bancos, eles consigam mudar como eles registram no seu balanço algumas dívidas que já eram, que em tese, teriam que ser consideradas aí dívidas não pagas, né, o crédito podre, vamos dizer assim. Eles já colocam ali no balanço como uma dívida não paga, como um passivo ali que não vai ser retornado, e para isso eles têm que aumentar a quantidade ali de dinheiro, né, de acordo com a regulação que eles têm que ter para provisionar para essas dívidas não pagas. Porque senão o banco quebra. E esse dinheiro que eles têm que provisionar, ele é bem alto e tal. Aqui no Brasil a gente tem uma regulação bem rígida nesse sentido, né? E por isso até permite que a gente fale com bastante certeza que o sistema financeiro brasileiro é bastante estável. Esse é um dos motivos, tá? E aí tem várias regras aí que tem que se encaixar, né? Tem vários acordos internacionais, tem a Basileia e tal. Mas aqui no Brasil, a gente já tinha regras bastante rígidas. E uma das coisas que foi decidida é que não, beleza. Então, bancos, vocês podem registrar essas dívidas aí. Não precisam registrar necessariamente para ter uma contrapartida, compensar essa dívida, porque são dívidas menores, né? E aí o programa vai ter algumas fases, né? Tem aquela fase que é dívidas que as instituições que aderirem vão simplesmente perdoar as dívidas até R$100. E aí é um perdão entre aspas, tá? Porque se a pessoa não for ali, não vai mostrar sinal de vida, não fizer uma renegociação ali do resto, etc., essa dívida ela volta,
né? Então, assim, é um perdão temporário pra conseguir dar um fôlego pra essa pessoa, né? Então, você pode pagar em sei lá quantas vezes, muitas vezes, tipo 60 vezes, sei lá o quê, né? Então, assim, eu tô falando os dados aqui meio corrido, porque eu não tô lendo esses dados, mas se vocês tiverem interesse aqui, fazer um jabá, tem um texto meu lá na Reconnect que fala isso com bastante detalhe. Mas isso a gente pode achar em qualquer lugar, dá um Google aí, você encontra os valores certinhos. Mas é isso, então essa primeira categoria, vamos dizer, são essas dívidas de R$100, a instituição tem que entrar. Aí você tem os endividados aí, que tem dívidas aí até R$1.000, né? Então você tem um tipo de categorização para essa dívida. E aí você tem a outra fase, que foi a que foi lançada agora, que são as pessoas que têm rendimento, né? Que tem ganhos até, tem salário e renda registrada até R$20.000. E aí, obviamente, esse tipo de renegociação já é diferente, não é um perdão e tal, mas a gente tá falando de uma renegociação que vai oferecer juros menores, tá? Que são juros de um pouquinho mais de 1% ao mês, tá? Ao mês, não ao ano, galera. Mas mesmo assim, já é bem mais baixo, a gente tá falando de praticamente a Selic, né? Que a Selic hoje tá em 13,75, a gente tá falando de um pouquinho, de praticamente 1% ao mês, um pouquinho a mais. Então é basicamente isso que tá sendo oferecido, que é muito mais baixo do que qualquer empréstimo. Aí pra vocês terem uma noção, eu simulei aqui o empréstimo na minha conta, eu pagaria 8% ao mês, né? E eu sou uma pessoa que eu sempre paguei minhas contas, né, em dia, eu não tenho nenhum histórico de crédito ruim. E eu teria aí 8%. Então, só pra vocês terem uma base de comparação, que é bem diferente, né? Então, são condições melhores para essa renegociação da dívida. Pô, um programa interessante, inteligente aí do ponto de vista micro, né? Pô, usar a regulação para poder, de um sistema que tá estável, né? Um sistema financeiro ali estável. Mas daí pra quê, gente? É só pra benevolência infinita do Estado? Não. A ideia, então, e aí eu falei que eu ia falar dos dois objetivos, o segundo objetivo mais de política macroeconômica é que a população consuma mais. Então, é assim, bom, eu vou te ajudar a você sair desse endividamento excessivo que você tá. Eu vou ajudar os bancos, liberar o balanço dos bancos para que eles possam liberar mais crédito. Pra quê? Pra incentivar o consumo, né? O consumo de bens que são mais ligados ao que a gente chama aí do varejo crédito, né? Que a gente separa o varejo renda e o varejo crédito. O varejo renda, né? Aquilo que basicamente as pessoas consomem com o seu dinheirinho ali do dia a dia. Tipo o supermercado, a farmácia. Normalmente são itens essenciais. E o varejo crédito é aquele que precisa mais do crédito. A gente tá falando aí de eletrodoméstico, a gente tá falando aí de automóvel, né? De imóveis. E aí a ideia é essa. Bom, vamos incentivar o consumo. Isso é uma boa ideia? Né? Depende do ponto de vista, gente. Eu acho que nesse momento, qual que é o risco? Né? O risco que a gente tá correndo é acontecer o que aconteceu aí depois da crise de 2008, em que foram feitas políticas contracíclicas ali por conta da crise de 2008, né? Então, incentivar o consumo, baixar o crédito, né? Incentivar o crédito, impulsionar o crédito. Só que, beleza, no curto prazo funcionou, porque ela era aquilo que fazia sentido naquele momento, porque tinha uma crise financeira global, tinha uma crise até de confiança. Só que depois, essas políticas foram mantidas, né? Num momento em que a economia não precisava mais disso. E quando você incentiva demais o consumo, incentiva o crédito, em uma economia que está relativamente acelerada, que está operando sobre pleno emprego, que é o que a gente, basicamente é o que a gente tá vendo, mas o desemprego tá alto. Sim, mas o desemprego estrutural no Brasil, neutro, ele é alto, porque a gente tem uma grande parte da população que não tem os skills necessários, né, as habilidades necessárias, a mão de obra ali, pra encontrar certos empregos. Então, infelizmente, essa taxa é alta. E o que acontece quando a economia tá em pleno emprego, né, tá acelerada relativamente, e você joga mais, impulsiona mais o consumo? Você pode pressionar a inflação. E você também vai estar impulsionando essas famílias, como a economia tá aquecida agora, mas ela vai provavelmente perder um pouco de ímpeto nos próximos meses, mas não o tipo de ímpeto que é para impulsionar o consumo. Por quê? Porque isso vai simplesmente endividar de novo as famílias, né, e pressionar a inflação. Mas o que a gente tem que fazer agora, então? Bom, agora o governo deveria estar falando de políticas mais estruturais, né? Tudo bem, podemos ter o desenrola de curto prazo para ajudar as famílias? Podemos, mas o que a gente tá falando de longo prazo? A gente vai investir em educação, a gente vai investir em infraestrutura, a gente vai tentar aumentar a produtividade do país pra gente tá falando de um crescimento de longo prazo sustentável? Não sei. E aí que eu linko com um tema que eu não vou falar hoje, que eu vou deixar pra semana que vem, mas que é aí um anúncio, né, que o governo fez de... começou com uma lista de 150 itens aí da agenda microeconômica que o governo ia focar pra uma grande reforma, né, enfim, várias pequenas reformas, mas num grande pacote. E aí elas foram consolidadas em 17, né, eu tava dando uma olhada aqui na lista. Pô, são agendas bem interessantes, né, da pauta microeconômica. A gente tá falando de regulação
de instrumentos financeiros. Então, por exemplo, como que você faz emissão de uma dívida privada? Como funciona o seguro-garantia para infraestrutura? Então, essa pauta micro ela é muito importante, eu já falei isso várias vezes. É uma agenda silenciosa, porém muito importante. Que é assim que a gente vai caminhando, né? Assim que o ambiente de negócios vai melhorando. Isso é super importante para a produtividade. Porém, vamos ver se ela vai sair do papel, né? Mas eu conto para vocês isso mais no próximo episódio, né, Caio Augusto? Então é isso, gente. Desenrola, em suma, um programa inteligente usando a regulação aí, num momento que tem espaço para essa questão aí de, né, em termos da saúde do sistema financeiro. Porém, não é, né? Eu vi também, esqueci de falar de um ponto interessante. O programa também veio acompanhado de um curso de educação financeira e tal. Achei isso legal. Achei isso bacana, confesso, porque, uma das primeiras críticas que eu tava era, beleza, você vai incentivar a galera a ficar mais endividada, mas tem esse curso, mas assim, galera vai fazer? Não sei, né? Não tô nem falando direito desse curso. Então, é aquilo, né? Se você vai ajudar as pessoas a se endividarem a se renegociar a dívida para se endividar ainda mais, quão sustentável é isso? Então, vamos esperar que isso não vire um refis, né, das empresas ali, que a renegociação, que as empresas, elas colocam isso até no planejamento anual. Quando é que vai ter o refis, né? pra eu pagar a dívida só lá com melhores condições. Então é isso, para que não seja um refis da pessoa física. Crédito é um veículo bastante importante de consumo e contribui positivamente para o avanço econômico. Isso é inegável. E olhando para um cenário em que muitas pessoas estão com crédito negativado, de fato há uma contribuição negativa ao todo, pois menos pessoas estarão aptas a consumir e movimentar a economia. Como te contamos em um vídeo lá no nosso Instagram, esse programa traz um efeito bastante positivo no que tange a permitir que famílias voltem a consumir por saírem da negativação de crédito, até porque, com o nível de juros que temos por aqui, algumas dívidas se tornam simplesmente impagáveis. E se engana quem estiver pensando que eu estou falando da Selic aqui, tá? O rotativo do cartão de crédito, que é grande vilão de milhões de pessoas, teve média de juros de surreais 455,1, vou repetir, é esse o número mesmo, eu não estou ficando doido, 455,1% ao ano em maio de 2023, segundo o próprio Banco Central informou recentemente. Mas, por outro lado, o que é complicado é o fato de que, por mais que essa seja uma oportunidade boa de recomeçar, dificilmente não será utilizada pelo governo para que as pessoas simplesmente troquem de dívida, limpando o histórico antigo para poder ter uma dívida nova. O risco é o de vermos o desenrola virar o novo refis, que vira algo tão corriqueiro que você não dificilmente encontra por aí quem se programe para encaixar os pagamentos atrasados pensando já na próxima ocasião em que aquele programa vier para a mesa de novo. No caso, o desenrola vem acompanhado de alguma medida de auxílio educacional financeiro, mas de fato é preciso que a gente acompanhe depois como é que isso vai ser traduzido na prática, né? Porque, infelizmente, o risco é que, na verdade, o programa, que de fato encaminha uma solução muito legal, muito interessante, e coloca aí milhões de pessoas de novo no mercado consumidor de maneira mais ativa, o risco é que esse programa acabe adiando um problema de milhões de pessoas, mesmo que no curto prazo dê a impressão de que resolve a coisa toda do endividamento de uma vez só. Como a Raquel bem trouxe, na verdade, o desenrola vai além de uma simples renegociação de dívidas. Envolve também mudanças regulamentares, até mesmo em relação a como os bancos registram essas dívidas das pessoas físicas. E por falar em mudanças financeiras, mais de uma centena de ideias viraram 17 apontamentos a respeito de mudanças no universo financeiro, que serão detalhadas pela Raquel no próximo episódio. Não perca! Na nossa Linktree você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, Blue Sky e Threads estão disponíveis lá. E se você não é fã de redes sociais, mas quer mesmo assim ficar por dentro das nossas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing. O link está lá também. Logo, logo vai ter uma novidade para quem está nessa lista, hein? E não se esqueça, lá também estão os links de acesso para os nossos 2 e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, um artigo sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco.
Renata, traga para nós o Boletim Internacional, atualizações no conflito entre Rússia e Ucrânia e economia chinesa desacelerando. Então vamos lá, né, no nosso primeiro assunto dessa semana, atualização sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o que a gente teve vários acontecimentos. O primeiro, que eu vou comentar com vocês, a inteligência ucraniana, e aí a gente nunca tem muita certeza se é verdade ou não, porque cada país tem a sua narrativa e quer, né, a gente nunca tem certeza do que exatamente está acontecendo, mas de qualquer forma a inteligência ucraniana falou que detectou uma concentração muito grande de soldados e de munição, armamentos, tanques russos na fronteira da Ucrânia com a Rússia na região de Donetsk. Então eles falaram que tem uma concentração de cerca de 100 mil soldados russos na região. E aí só para vocês terem uma noção, né, naquela primeira investida russa contra a Ucrânia, a gente teve ali 200 mil soldados dividido em 3 áreas, né? Uma área ali nessa fronteira com Donetsk, a gente teve também um batalhão, né, um agrupamento de soldados vindo pelo sul, pelo Mar Negro, e também pelo norte ali na região da Bielorrússia. Então a gente teve ali 200 mil dividido em 3, agora a gente tem 100 mil soldados, ou pelo menos é o que diz a inteligência ucraniana, concentrados ali na fronteira de Donetsk, provavelmente fazendo aí uma nova investida russa nessa região que é disputada entre os dois países, né? Hoje a região de Donetsk, cerca de 55% está sob controle russo, 45% sob controle ucraniano, é uma região de disputa, e a Rússia tem a intenção aí, digamos, de tomar essa parte do território. Além disso, a gente teve mais um bombardeio daquela ponte que liga a Rússia com a Crimeia. A península da Crimeia, como vocês sabem, foi invadida pela Rússia alguns anos atrás. Ainda é um território de disputa, né? A Rússia disse que a península da Crimeia é dela. A Ucrânia diverge disso, né? Porque já foi parte da Ucrânia. E a gente teve essa destruição, provavelmente por parte da Ucrânia, dessa ponte. A gente já tinha tido um bombardeio dessa ponte no começo do ano. Um bombardeio com caminhão-bomba. Dessa vez foi um bombardeio mais pesado, uma destruição maior da ponte com drones. Então, da outra vez, a Rússia reagiu a esse ataque na ponte da Crimeia, bombardeando estruturas energéticas ucranianas. Então, vamos ver que tipo de resposta os russos vão dar dessa vez. Mas outra coisa que aconteceu mais importante essa semana foi um vencimento de um acordo de grãos no Mar Negro, que esse acordo ele visa o escoamento da produção de grãos ucraniano. Como vocês sabem, né, os grãos ucranianos eles são escoados através do Mar Negro, depois passa pela Turquia e vão ali, os principais importadores desses grãos são o norte da África, o Oriente Médio, mas isso acaba afetando o mundo como um todo. Né? A gente viu, por exemplo, desde que foi feito esse acordo, né, de escoamento das produções de grãos ucranianos, a gente chegou até a comentar isso aqui no podcast do Terraço no começo do ano. Desde que isso aconteceu, a gente teve uma queda nos preços dos grãos, nos preços dos alimentos, né, principalmente desses que são produzidos pela Ucrânia, de cerca de 20%. E isso acabou ajudando aí todos os países que estão lidando, né, desde o começo da guerra, a gente tem visto uma inflação, um aumento de preço de alimentos no mundo inteiro. Isso tem, né, afeta toda a economia mundial, todos os bancos centrais, né, a gente tem comentado com vocês toda semana, né, o esforço dos bancos centrais, tanto europeu, japonês, americano, brasileiro inclusive, para conter a inflação, e essa inflação já vinha subindo por conta da pandemia do Covid-19 e acabou se agravando em razão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e o preço, principalmente dos alimentos, dos grãos, tinham caído cerca de 20% por causa desse acordo. Esse acordo acabou no meio dessa semana e a Rússia não quis renovar ou não está querendo renovar esse acordo porque está querendo mais contrapartidas, né? Eles dizem que eles fizeram esse acordo de boa fé para escoar os grãos ucranianos, mas eles também querem passar ali exportações russas pelo mesmo caminho e não estão conseguindo, ou dizem que não estão conseguindo. Então isso acaba, né? A Rússia quer, digamos, mais vantagens ou quer um acordo melhor para eles nesse sentido. E também tem toda uma questão ali com a Turquia, né? O Erdogan, que é o presidente da Turquia, tem feito várias investidas aí ou simpatias com o Oeste, né?
Entre eles, a Turquia aceitou a entrada da Suécia na OTAN, uma coisa que o Putin com certeza não gostou disso. Além disso, a gente teve outros fatores, né, do Erdogan essa semana. Além de permitir a entrada, né, aceitar a entrada da Suécia na OTAN, o Erdogan recebeu o Zelensky na Turquia, recebeu o Zelensky aí com várias honras, né, ele foi muito bem recebido na Turquia. Ele disse que o Erdogan disse que apoia a independência da Turquia, e também, inclusive, a Turquia chegou até a enviar armamentos também para a Ucrânia. Então, essas três coisas, né, o envio de armamentos, a recepção do Zelensky e o apoio da entrada da Suécia na OTAN, tudo isso acabou, né, deixando assim mais problemático, mais difícil a relação entre Rússia e Turquia, e a Turquia se beneficia desse acordo de grãos porque eles são escoados através ali do porto de Istambul. Então, tudo isso acaba prejudicando, enfim, afetando a questão da guerra. E aí a gente vai ver, né, não só mais pessoas em insegurança alimentar, né, que é uma das consequências da guerra, muito triste, né, a gente acaba faltando alimentos para o mundo, principalmente para o norte da África e Oriente Médio, como eu falei, mas acaba afetando o preço dos alimentos no mundo inteiro, né? Isso, como eu falei, tem um impacto na economia global, porque os preços sobem, e aí a gente tem tudo isso aí que eu já comentei para vocês em termos de política monetária, aumento de juros e tal. Tanto é que quando a Rússia falou que não ia renovar esse acordo, a gente teve um dos piores dias desde fevereiro nos mercados de ações dos Estados Unidos. Então, por quê? Porque esse acordo não sendo renovado, há uma expectativa de aumento de preços de alimentos, isso acaba dificultando essa política aí dos bancos centrais, né? Por exemplo, o Fed suspendeu o aumento de juros. Se os alimentos voltarem a subir de preço, o Fed provavelmente vai voltar a aumentar juros. O Banco Central Europeu nem parou de aumentar ainda, então pode continuar aumentando ainda mais. E mesmo aqui no nosso caso do Brasil, né, que tem toda essa polêmica a respeito da taxa de juros, acaba até essa questão dificultando aí as decisões do Banco Central de diminuir ou não os juros no Brasil, que acho que é o que importa mais pra gente aí pro nosso dia a dia. Então esses são os assuntos aí que eu tinha para comentar com vocês, né, de atualização em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia. Além disso, o Caio pediu para eu falar para vocês um pouco sobre a economia chinesa. A economia chinesa saiu o número do aumento do PIB, né, do crescimento econômico chinês do segundo trimestre. Foi bastante decepcionante, o PIB chinês cresceu só 0,8% no segundo trimestre. Se a gente pegar o número anualizado, ele ainda está alto, porque se a gente pegar os últimos 12 meses, ainda tem um rescaldo daquele aumento, né, aquele crescimento que veio logo depois que a China acabou com a política de tolerância zero do Covid. Então tinha toda uma demanda reprimida, o país cresceu logo depois que acabou essa política de tolerância zero, mas se a gente pegar, né, esse último trimestre foi bem ruim o crescimento, 0,8%, e isso acaba prejudicando, né, a meta de crescimento do PIB do governo chinês para 2023 é 5%, se cresceu só 0,8% nesse trimestre, é preocupante porque acaba dificultando o governo chinês chegar nessa meta. E aí a gente tem vários fatores que influenciaram, né, esse pequeno crescimento chinês. Primeiro que o consumo das famílias chinesas veio bastante abaixo da expectativa. Além disso, as exportações chinesas também diminuíram e a gente tem um problema aí já crônico, a gente também já comentou aqui no podcast sobre a questão do setor imobiliário chinês, né? A gente tem uma crise imobiliária na China, o governo tem até feito novos estímulos para que as construções que estão sendo feitas lá sejam concluídas, mas mesmo assim, né, esse setor de construção de imóveis está em crise na China, isso acaba afetando o crescimento também. E aí a gente sabe, né, a China é hoje uma das grandes locomotivas da economia mundial e a gente vê um problema de crescimento na China, isso acaba afetando o crescimento da economia em termos global, inclusive os Estados Unidos, né, que vivem em rusgas com a China, mas o crescimento chinês acaba sendo bom para o mundo como um todo, e se a gente tem um menor crescimento, isso também acaba afetando aí a possibilidade de expansão de outros países. Então é isso, né, não são boas notícias que eu tenho para trazer para vocês essa semana, infelizmente, né, a gente queria que tivesse logo uma resolução dessa guerra, que cada vez mais, né, parece uma coisa mais distante, porque os dois lados aí, né, não parecem muito dispostos a acabar com a guerra, então a gente acaba tendo esses impactos na economia como um todo. Essa certamente não é a primeira vez que você ouvirá isso, principalmente se você acompanha
acompanha esse podcast há um tempão. A coisa mais complicada da invasão na Ucrânia é o fato de que as movimentações impactam o mundo todo, e é algo que vai muito além do que se passa no campo de batalha. Para se ter uma ideia, nesse ponto específico que a Renata comentou sobre a não continuidade do acordo de escoamento dos grãos do porto de Odessa, na Ucrânia, em um dia tivemos uma alta de 9% no trigo. A resolução deste conflito, não apenas pelos fatores humanitário e social, como também pelo lado econômico, é algo que todos nós esperamos. Mas, infelizmente, tal qual já foi possível constatar, ainda não temos reais motivos para acreditar que as coisas logo serão resolvidas. Já pelo lado da economia chinesa, uma dualidade acontece nesse momento. Por um lado, a segunda economia do planeta segue sendo ponto de atenção pelo crescimento vigoroso, ainda que os dados recentes tenham sido decepcionantes para os analistas. E, por outro lado, essa tendência de queda no crescimento, parênteses aqui importante, já comentamos outras vezes, mas vamos reforçar agora. A China crescia em 2 dígitos ao ano, 20 anos atrás, pouco mais de 20 anos atrás. Na década passada vinha na faixa entre 7% e 10% e agora já está arrumando para 5%, ou seja, o crescimento segue forte, mas cada vez menor. Parênteses fechado. Essa tendência de crescimento menor abre os olhos dos dirigentes econômicos chineses que já se posicionaram favoráveis a ampliar incentivos que sejam capazes de injetar ânimo por lá e, consequentemente, direta e indiretamente, animar o resto do mundo. Resta saber qual será a capacidade real de impulsionar crescimento, principalmente levando em conta que o mundo segue com juros altos e, dado que esses juros já estão entrando na economia real, devem trazer desaceleração por todo canto. Seguiremos tentando entender os sinais do grande farol chinês para saber como seremos impactados e, é claro, tudo isso será analisado por aqui. O Terraço Econômico pode ser parceiro da sua marca através da geração de conteúdos, texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e demais tipos de parceria. Já pensou em ter um conteúdo nosso associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, Saudi Aramco está tão interessado na transição do próprio negócio como alternativas verdes que está com um investimento pesado em monitoramento de emissões, com energia artificial e tudo. Conta mais sobre isso. Hoje nós vamos juntar 2 assuntos que eu costumo trazer por aqui: a inteligência artificial e energia. Isso porque a gente soube essa semana que a estatal petrolífera da Arábia Saudita, a Saudi Aramco, através do seu fundo de Venture Capital, começou a investir em tecnologias que podem trazer novos negócios para a Arábia Saudita. Entrando no detalhe aqui, o investimento foi na Tendered, uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos que usa insights gerados pela inteligência artificial para monitorar e ajudar a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. A tecnologia da Tender pode acabar sendo usada pela estatal petrolífera para reduzir o impacto ambiental e atingir a meta de 0 emissões de gases do efeito estufa nas suas operações até 2050. Com esse investimento, a Saudi Aramco vai poder ser capaz de desenvolver as operações industriais e liderar o esforço coletivo do mundo num futuro mais verde e sustentável, que eu já comentei aqui algumas vezes que é uma das principais metas das grandes economias. A oportunidade que o Brasil também pode tirar vantagem se souber utilizar desse momento é a lacuna de sustentabilidade na transição energética, porque a gente sabe que não existe capacidade suficiente no mundo para fazer essa transição de hoje para amanhã. Então, existe grandes oportunidades para quem conseguir desenvolver nesse sentido. Esse é um tema quente, né? Porque muitas tecnologias ainda estão em estágio inicial, então quem souber se utilizar dessa vantagem competitiva será muito bem sucedido. O caso da Arábia Saudita é utilizar a inteligência artificial através de um sistema preditivo de monitoramento de emissões, que tem a sigla em inglês como PEMS, também conhecido como um analisador inferencial, ou seja, ele não pode medir exatamente as emissões, mas usa um modelo empírico para prever as concentrações de emissões com base nos dados do processo, como o fluxo de combustível, carga, pressão,
temperatura, enfim. Na verdade, o PEMS pode fornecer a única maneira de obter um fluxo contínuo de valores de emissão estimados em unidades de processo onde o sistema atual, que é conhecido e confiável, não está presente. E também onde a análise periódica ou abordagem de campanha não seja suficiente. Nesses casos, a inteligência artificial pode ser muito útil. E aí, as potenciais tecnologias de inteligência artificial podem ajudar em outras funcionalidades. Por exemplo, identificar as principais variáveis que causam emissões, validar os sensores automaticamente, reconstruir os níveis de emissão a partir de dados históricos quando um dispositivo estiver fora do ar e ajudar a aprimorar as estratégias de otimização daí em diante. O clima em todo o mundo em relação aos métodos usados para monitorar as emissões vem mudando. Muitos regulamentos europeus agora exigem explicitamente sistemas de monitoramento de emissão de redundância baseados em software, e os Estados Unidos, em vários estados, permitem tecnologias de inteligência artificial baseada nesse modelo que eu comentei, do PEMS, como uma técnica alternativa. Tipo um double check, sabe? A inteligência artificial pode ajudar a liderar o caminho no monitoramento e gerenciamento de emissões de carbono no Oriente Médio. No setor de energia, o maior produtor de petróleo dos Emirados Árabes Unidos visa reduzir 1/4 das suas emissões até 2030. A Aramco tem a meta que eu comentei com vocês no início de atingir a meta zero total até 2050. Então, além de residências, escritórios que usam os medidores inteligentes para monitorar e controlar o uso de energia, todos os setores vão poder se tornar verdes também com a ajuda da inteligência artificial. A integração da inteligência artificial para rastrear e reduzir a pegada de carbono vai aumentar a eficiência geral das operações e reduzir também o uso de recursos. Fora que a implementação do machine learning, né, da máquina aprendendo, né, com base nos dados e no histórico, em todos os setores, vai ajudar a acelerar as iniciativas para atingir, de fato, essas metas de emissão líquida zero. Eu espero muito que aqui no Brasil a gente também saiba aproveitar esse potencial natural que a gente tem nessa corrida para transição energética para fontes mais limpas. É isso mesmo que você ouviu. A maior petrolífera do planeta, que inclusive registrou lucro de 161 bilhões de dólares em 2022, o que foi a maior cifra para uma empresa de capital aberto registrada na história, essa empresa está de olho em novos negócios que levem em conta uma transição do próprio negócio no futuro. Talvez você pense que essa iniciativa que descrevemos aqui seja pequena, pontual e tudo mais, mas, mais importante do que isso, é analisar o seguinte contexto. O que negócios que estão sujeitos a limitações bastante objetivas, nesse caso, o petróleo, que é limitado, fazem hoje para que não se tornem obsoletos no futuro, daqui 30, 40, 50 anos. Não se trata aqui de imaginar que a gigante da Arábia irá deixar de explorar petróleo e derivados para virar uma startup de medição de emissões de gases do efeito estufa. Mas, em se tratando do caso de uma empresa de um país não necessariamente conhecido por aí como atento ao meio ambiente e ao mundo como um todo, é realmente notável que esse tipo de iniciativa tenha acontecido. Independente do interesse que esteja na mesa diante disso, apenas lucro, redução de custos ou mesmo uma preocupação real com a transição energética, lembre-se no futuro de que no meio de 2023 uma empresa desse tamanho sinalizou tão explicitamente sobre esse tipo de preocupação. Resta saber, e ficaremos de olho para tentar descobrir, quais serão os efeitos práticos disso sobre novos negócios da Saudi Aramco no futuro e, é claro, qual será a influência desse recente passo dado por essa empresa em relação às suas pares no setor petrolífero no resto do planeta. Ouviu até aqui? Me manda em qualquer uma das minhas redes sociais o emoji de derretendo. Não tem nada a ver com nenhum dos assuntos do atual episódio, mas é que eu achei curioso o fato de que, segundo uma pesquisa recente, esse é o emoji do ano de 2023. Não sei porquê, mas enfim, manda aí o emoji derretendo. Salve para Alênio Lima e Felipe Milanês, que enviaram o emoji solicitado no 385. Se você quiser seu salve aqui, só seguir a regra que eu acabei de te contar.
Dados da pesquisa anterior. Você que ouve o Terraço Cast no Spotify consegue votar em uma enquete que fica disponível durante alguns dias após o lançamento de um episódio. A mais recente, do episódio 385, foi a seguinte: a deflação do IPCA no mês de junho veio para ficar? E assim votou o nosso público. Não foi pontual, foi a escolha de 63,6% das pessoas. Sim, os preços vão cair mais, recebeu 36,4% e ninguém votou na opção "tô por fora", o que nos alegra, porque significa que vocês estão mesmo acompanhando as análises por aqui. Tá ouvindo o 386 agora pelo Spotify? Não deixa de votar na pesquisa dele, se ela ainda estiver disponível. Agora nos despedindo dessas mentes que trouxeram as análises do episódio 386. Obrigado, Raquel. É isso, gente. Por hoje é só. Falo com vocês de um novo Bate Local na semana que vem. E tem spoilers, hein? Será que vai ter gente do terraço comigo? Tan, tan, tan. É isso aí, fiquem com esse spoiler. Obrigado, Renata. Semana que vem, aí eu volto com mais notícias, acho que ainda de São Paulo, vamos ver, com mais notícias aqui do nosso Boletim Internacional, tá bom? Um beijo aí pra todo mundo, beijo pro Caio, pra Raquel, não sei quem mais tá aí, a Fê também no nosso podcast, e até semana que vem. Boletim Internacional Tupiniquim em férias. E obrigado, Fernanda. Obrigada, pessoal, por mais um episódio. É um prazer estar aqui com vocês sempre, todas as semanas. E, bom, a gente se fala. Vocês sabem que vocês podem me encontrar lá no @sigafefa no Instagram. É isso, até semana que vem. Valeu! Siga a Fefa sempre aqui na equipe. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.